Fala, servidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui e hoje eu vou te ensinar como ganhar dinheiro aí considerando dois dados econômicos muito importantes. E para tu saber quais são e como ganhar esse dinheiro aí, só tu me aguardar logo depois da vinheta. Isso aí, servidor. Vamos lá. Então tá, servidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Grana Sob Controle. Eu me chamo John Lennon e toda quinta e todo sábado eu trago vídeos novos aqui no YouTube para tu aprender a botar dinheiro no bolso, conseguir controlar a grana, duplicar o patrimônio a cada 12 meses e conquistar uma vida próspera e aumentar a qualidade de vida. Show? E no vídeo de hoje a gente vai conversar aí sobre dois dados macroeconômicos que a gente precisa sempre estar observando e que a gente consegue aí, com base no que a gente souber deles, botar dinheiro no bolso, beleza? E eu vou te mostrar hoje como é que a gente faz isso. Só um disclaimer aqui, um avisinho. Aqui nos comentários do vídeo, fixado no topo, eu vou deixar um link para quem quiser fazer o pré-cadastro no programa Grana Sob Controle. Essa pré-inscrição, esse pré-cadastro, essa lista de espera para o programa vai te permitir, servidor, que tu consiga benefícios e vantagens quando a gente for abrir as turmas para o programa Grana Sob Controle. A gente já está programando aí uma próxima abertura de turmas, então, servidor, não deixa de clicar no link, preencher o formulário ali, porque eu garanto que os benefícios que tu vai conseguir se tu tiver cadastrado nesse link vão ser muito grandes, beleza? Dados os avisos, vamos para o vídeo então. Beleza, chega de enrolação então, servidor, vamos conversar. Quais são realmente aí os dois dados econômicos que a gente vai utilizar para bolar estratégias para a gente ganhar dinheiro aí neste vídeo? A gente vai tratar aqui dos dois indicadores macroeconômicos mais importantes que existem, que é a taxa básica de juros, a Selic, e a inflação, que aqui a gente está considerando o IPCA. E o que a gente tem para conversar sobre esses dois assuntos? Vamos tratar um pouquinho da Selic, então, e aí tu vai entender como é que a gente vai fazer para tu ganhar dinheiro. Vou te explicar aqui, vou compartilhar a tela e tu vai ver certinho, servidor. Vamos lá. A Selic aí, ela foi mantida recentemente pelo Copom, o Comitê Monetário aí que faz realmente essas análises da taxa básica de juros, que é a Selic. Ela foi mantida em 13,75% e conforme os relatórios aí que são publicados no boletim, no relatório Focus, ela está com uma previsão de chegar até 12% até dezembro desse ano, que estamos gravando o vídeo, que é 2023. Então, em dezembro de 2023, muito provavelmente ela vai estar aí em 12%. Essa é a meta do Copom. Então ela vai recuar um pouquinho, mas ainda está num valor realmente que é aceitável. Como eu sempre te digo, servidor, uma taxa Selic acima de 10%, para mim realmente é uma ótima oportunidade de investimento. Abaixo disso é preciso a gente conseguir bolar outras estratégias. Mas tranquilo. Essa queda da taxa Selic prevista aí nesses 3 pontos, nesse 1,75, digamos assim, até dezembro, ela muito provavelmente está sendo puxada por causa da deflação, ou seja, da inflação que está diminuindo ao longo do tempo. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente no vídeo, servidor. Show? Vamos lá, o que eu tenho para te dizer? Ainda existem ótimas oportunidades que a gente consegue trabalhar quando a taxa de juros, a taxa Selic, está acima de 10%. Show? Então, no que é possível investir aí? Vamos continuar para a gente conseguir entender. Como eu disse, a taxa de juros a gente precisa sempre lembrar que ela é íntima e diretamente ligada aos títulos de renda fixa, ou seja, a maioria dos títulos de renda fixa eles vão ter aí realmente seu valor atrelado ou à taxa Selic, realmente a taxa de juros básica do país, muitos outros muitos outros títulos de renda fixa podem atrelar esse valor ao CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que nada mais é do que aí praticamente o valor da taxa Selic. Normalmente com a taxa Selic em 13,75%, o CDI ele vai ser 13,65%. Claro que pode ter alguma alteração aqui eventualmente, porém é mais ou menos essa ordem. Então, se algum investimento ele está atrelado, por exemplo, a 100% do CDI, ele está pagando praticamente a taxa Selic. Show? Feito esse adendo aí, vamos lá. Deixa eu te perguntar.
Servidor, tu já foi em um mercado diferente aí que tu costumava ir para fazer as compras, porque nesse outro mercado tinha algumas promoções? Muito provavelmente tu respondeu sim, acenou com a cabeça, pensou em alguma situação, porque a maioria das pessoas já fez isso e eu também já fiz isso, sobretudo quando eu me mudei para cá, para Novo Hamburgo, servidor. Vai fazer sentido essa história, beleza? Não sai do vídeo. Olha só, eu tinha e ainda tenho o hábito de fazer rancho, beleza? Eu sempre ia no mesmo mercado, porque no geral o preço era bom, era onde eu conseguia fazer as compras aí pelo melhor custo-benefício, além do hábito de conseguir ir ali, já era mais prático, era próximo de casa, já tinha todas as formas ali que eu já ia fazer, às vezes eu ia de Uber, às vezes eu ia de táxi, e assim, eu não tinha carro na época, né? Então eu acostumei a ir nesse mercado. Show? Porém, às vezes eu encontrava aí um mercado que tinha promoções diferenciadas, digamos assim. Realmente tinha algumas promoções muito boas. E onde é que eu achava essas promoções? Normalmente nas redes sociais, ou às vezes passava aquele carro de som anunciando as ofertas aí no meu bairro, perto da minha casa, perto do apartamento onde eu morava. Tinha também muitos colegas, a indicação de colegas de trabalho que diziam, ó, oh, o mercado tal tá com promoção de tal coisa e tal, beleza? E o que que eu fazia? Eu ia nesse mercado e comprava aquilo que estava na promoção, mesmo que eventualmente eu tivesse que manter ou eu ir aí no meu mercado tradicional que eu comprava minhas coisas. Beleza, olha só. E o que que isso tem a ver com o aprendizado de hoje, servidor? Tem relação. É o seguinte, as fintechs, que são esses bancos digitais, são realmente essas empresas de tecnologias que trabalham com finanças, investimentos, essas corretoras que estão surgindo, os bancos digitais como um todo. Essas fintechs possibilitaram isso que eu te respondi, isso que eu te expliquei agora há pouco, no mundo financeiro. Como assim? Antigamente, servidor, para tu ter conta no banco, como é que era o procedimento? Como é que funcionava? Vê se não era mais ou menos assim. Normalmente, tu marcava um dia aí contigo mesmo, agendava um dia para tu ir no banco, aí tu pegava um monte de documento, ia lá no banco, aí tu tinha que passar pela porta giratória, que sempre travava, e aí tu tinha que provar que tu não era bandido, tirar as coisas do bolso, tirar as coisas da mochila, da bolsa, mostrar para segurança. Aí depois de toda essa situação, tu conseguia entrar dentro do banco, aí tu pegava uma ficha, ficava sentado ali um tempão esperando para se chamar. Aí quando tu era chamado, tu ia ser atendido por um atendente extremamente grosso do banco. E eu realmente desconfio que a maioria dos atendentes dos bancos, dos grandes bancões físicos, aí que a gente ia mais antigamente, eles eram assim, eu desconfio que quase todos eram meio grosseiros. E aí tu mostrava para ele toda aquela documentação que estava contigo, ele olhava ali, conversava contigo um tempão para te dizer que faltou um documento ou outro, e aí tu precisaria pegar, ir embora para passar num outro dia por todo esse constrangimento com os documentos que faltavam. Tu tinha que passar por aquela humilhação de novo, servidor. Não era assim? Tu lembra desse sentimento? E aí, quando tu ia nesse outro dia lá, passava por toda essa humilhação de novo, conseguia abrir tua conta. Pronto, agora tu tinha uma conta bancária que tu pagava R$ 240 por ano, aí uma mensalidade, uma tarifa de administração, uma taxa de manutenção de conta de R$ 20 por mês, para tu ter direito a incríveis 5 saques por mês, 8 extratos impressos por mês e uma TED on doc por mês. Gratuito, servidor. Olha só que baita banco. Quantos benefícios, né, servidor? É isso aí. Essa sensação era horrível, o servidor era muito ruim. Pois é, mas hoje a gente tem os bancos digitais, a gente tem as fintechs. Elas possibilitam que tu abra uma conta em minutos, servidor, no conforto da tua casa, no conforto do teu sofá, bastando tu ter um celular, aí, um smartphone com acesso à internet, servidor, sem passar por humilhação nenhuma. Com exceção da foto ali, da selfie que tu tem que tirar, que normalmente ela sai bem ruinzinha. Então a gente fica com a foto meio estranha. Mas não tem essa humilhação de porta, não tem que ficar esperando um tempão. Em poucos minutos tu tá com a conta aberta, servidor. Olha só que bacana. E aí, com essa facilidade trazida pelos bancos digitais e pelas fintechs, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer o que eu fazia quando eu vim para Novo Hamburgo. A gente pode pesquisar as melhores ofertas, as melhores promoções que tem disponíveis no mercado, falando aqui especificamente de
investimentos, servidor. Como assim? O John enlouqueceu. Olha só, o que a gente pode fazer? A gente pode pesquisar na internet qual banco, por exemplo, tem um investimento bom que a gente queira fazer. A gente tem nossos investimentos em algum banco, em alguma corretora, mas daqui a pouco um outro banco, uma outra corretora está oferecendo uma condição melhor para a gente manter o dinheiro lá por 3 meses, por 1 ano. A gente precisa analisar e a gente tem essa facilidade. Com uma pesquisa rápida, a gente consegue perceber diversas oportunidades que existem aí dentro dos bancos e corretoras. E aí, achando alguma que nos interesse, a gente consegue abrir conta nesse banco ou nessa corretora de uma forma muito mais simples. A gente não precisa se deslocar até esse banco para ir fisicamente abrir a conta. Então a gente consegue pegar as promoções do mundo das finanças, servidor. Bacana, né? Bacana. Fez sentido para ti essa história? Ou não? Baita analogia, né? Então, se tu quer aprender, servidor, a transformar esses teus hábitos aí comuns em hábitos que vão te fazer ganhar dinheiro efetivamente, tu precisa te inscrever aqui no canal, beleza? Te inscreve no canal Grana Sob Controle, ativa o sininho para tu poder receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Já faz agora isso, que é o melhor momento para tu fazer, basta tu clicar aí em inscrever-se e ativar o sininho ali do lado, permitir todas as notificações, que tu vai receber todas as notificações do canal Grana Sob Controle e vai estar sempre atualizado. Show? Beleza, vamos dar continuidade. Te contei essa história, fiz o link dessa facilidade que os bancos digitais e as fintechs estão trazendo para a gente, mas é o seguinte, como é que tu faz para catar essas oportunidades do mercado, servidor? É o seguinte, eu te falei, tem um site que eu recomendo muito que tu entre, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, na legenda, beleza? Que é o iub.com.br. O iub se escreve assim, yubb.com.br, iub. E ele agrega servidor para ti os investimentos e aí tu pode filtrar pelo item que tu deseja. Por exemplo, se tu quer CDI, se tu quer LCI, se tu quer LCA, se tu quer aí alguma coisa que seja isenta de imposto de renda, tu pode botar o valor do investimento, tudo isso ele vai filtrar para ti, servidor. Mas, melhor do que falar, é eu abrir aqui, então eu vou pedir para o meu sócio aí, realmente, e colega Igor, para ele me jogar para um cantinho da tela aqui, para a gente poder abrir a tela do computador, servidor. Vamos lá. Esse é o site do Yubi, ele me ajuda aí a pesquisar os melhores investimentos disponíveis para a gente fazer aí os investimentos, sobretudo quando a gente trata de taxa Selic realmente. Tu consegue filtrar ele pelo IPCA também vinculado à inflação, mas aqui a gente vai tratar só dos vinculados à taxa Selic e o CDI, né, que é realmente uma vinculação à Selic. Vamos lá. Aqui ele já vem com esse default de 5 mil. Eu vou deixar esses 5 mil resgatar em quantos meses? Vamos fazer o teste com 12 e com 24 meses para a gente tentar achar aí realmente boas oportunidades. Vamos lá, buscar. Vamos ver o que ele tem para a gente, servidor. Olha só que bacana. Aqui, claro, ele vai trazer melhores investimentos. Provavelmente aqui é a questão do patrocínio, está patrocinado, então não necessariamente quer dizer que seja o melhor investimento mesmo, mas a gente precisa dar uma olhada. Aqui, nesse lado esquerdo da tela, tu vai perceber que tem o valor, tu pode trocar, tem o prazo, e aqui tem emissor, distribuidor, é o banco, não vem ao caso, garantia. Tu pode colocar aqui o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, a maioria dos investimentos de renda fixa possuem, aí tu pode aplicar, ele vai buscar ali, show de bola. Vamos diminuir aqui a garantia. Liquidez, não precisa ser a diária, porque a gente está falando sobre investimentos. A liquidez diária a gente vai utilizar aí para reserva de emergência, reserva de objetivos. Aqui a gente está falando de investimentos, de carteira de investimento, para a gente conseguir realmente uma lucratividade. Então a gente precisa ficar aí travado, exposto um tempinho nesse investimento. Então não precisa botar liquidez. Tributação, como eu te falei, tu pode colocar se é isento ou não de imposto de renda. LCI e LCA são isentos de imposto de renda, mas vamos deixar aleatório aqui, não precisa. E indexador, aqui é muito importante, porque como a gente está conversando sobre renda fixa, sobre taxa Selic, a gente pode colocar aqui, ó, CDI, que está ali, ó, como eu te disse, 13,65%, percebam? Sim, porque a taxa Selic ela está 13,75%. Vamos vincular a Selic também, beleza? Como eu te falei, tem o IPCA e o GPM, que são realmente aí indicadores de inflação, e tem o pré-fixado, que é um númerozinho ali que já está realmente garantido. Isso aqui a gente vai fazer um vídeo mais específico sobre investimentos aí com
a vinculação do pré-fixado, como a gente pode analisar se é bom, se é ruim, tudo isso vai sair um vídeo mais adiante, show? Mas então vamos aplicar aqui CDI Selic. Risco, vamos ver o que a gente pode ver sobre o risco. O risco aqui podemos deixar zerado, porque isso aqui é um detalhe bem mais importante, mas como eu disse, renda fixa com fundo garantidor de crédito, o risco aí ele é bem pouco expressivo, digamos assim. E aqui ele vai ordenar por expectativa de retorno, rentabilidade bruta, rentabilidade líquida ou investimento mínimo. Tu pode escolher. Eu vou colocar aqui, vou deixar o padrão que é a expectativa de retorno, vamos aplicar esses filtros aqui, apesar que ele já foi aplicando, né? Show de bola. O que a gente tem aqui, pessoal? Olha só. Se tiverem ouvindo um barulhinho aí, desconsiderem, show? A serra pegou, tem gente batendo aqui, martelado, sei lá o que. Mas vamos lá. Expectativa de retorno aqui, ó. Nós temos uma letra de câmbio, beleza? Em que a rentabilidade é 117% do CDI, pessoal. Beleza? Investimento mínimo 1.341,29. Realmente uma excelente letra de câmbio aí para a gente conseguir aumentar realmente o nosso patrimônio, servidor. Show? Então, ó, beleza, LC. Vamos lá. Aqui tem uma LCI, lembrando que a LCI ela é isenta de imposto de renda, então ali a rentabilidade ela vai ser um pouquinho menor, mas mesmo assim, ó, vejam que está em segundo lugar. Ó. Aqui uma rentabilidade, um investimento mínimo é 1.300, mas aqui lembra que a gente considerou 5.000 o aporte, né? Então, se tu fizer um aporte de 5.000, a expectativa de retorno nos 12 meses são 5.559, vai render aí R$559 no período, beleza? Claro que a letra de câmbio ela vai ter o desconto do imposto de renda. A LCI não tem desconto de imposto de renda, fica um pouquinho atrás. Aqui nós temos uma LCA, a letra do crédito do agronegócio, a LCI é a letra do crédito imobiliário. O que mais que a gente tem aqui para baixo? Ó? CDB, beleza? Do Banco Master. Esse aqui, pelo que eu andei pesquisando antes de fazer um vídeo, é um dos melhores CDBs que tem hoje no mercado, beleza? Mas lembrando que esse vídeo está sendo gravado em julho de 2023. Se tu está olhando esse vídeo mais adiante, pode ser que essas promoções, essas ofertas aqui não estejam mais disponíveis, beleza? Banco Master aqui, ó, investindo pela corretora Orama, vai conseguir um CDB de 115% do CDI, investimento mínimo de R$1.000, beleza? Vai ter que deixar aí por 12 meses para conseguir essa rentabilidade. Muito bom, realmente. Temos outros aqui do Banco Master também, 115% do CDI, ótimo investimento. Investimento mínimo R$50, servidor. Olha só que bacana. Massa, né? Muito massa. Isso é bem legal, que permite que pessoas com menos patrimônio, digamos assim, que tenham menos condições, não vai ter 1.000 para investir, 1.000 por mês, mas tem menos ali, tem, digamos, 100, R$200 que quer botar, bota lá, e aí também depois pode ir aí realmente todos os meses fazendo aporte de 50, R$100, show? Ou a pessoa tem 1.000 guardado aí numa aplicação que está rendendo 100% CDI, ela pode transferir esses 1.000 para essa de 115% CDI, que vai te dar uma rentabilidade melhor, e depois fazendo aportes de 50 neste outro título aqui do Banco Master, que paga 115% do CDI com o investimento mínimo de R$50. Bacana, né, servidor? Top saber disso, top demais. O que mais temos aqui? Da Voiter, 114,5% CDI, um CDB também. E aqui vai, servidor. Essa plataforma, como eu te mostrei, ela permite com que tu filtre aí os investimentos que fazem mais sentido para ti. Se tu já tem conta em algum desses bancos, tu já pode fazer um investimento. Se tu não tem conta nesses bancos, como eu te disse, basta tu abrir conta aí no banco ou na corretora realmente para tu aproveitar essas oportunidades, servidor. É muito interessante, servidor, tu ter noção dessas possibilidades, beleza? E seguinte, me conta aí, servidor, se tu curtiu esses investimentos aqui atrelado à taxa básica de juros, a taxa Selic ou ao CDI, servidor. Curtiu? Então, servidor, deixa o like no vídeo. Isso é bastante importante aí, realmente para fazer o vídeo chegar em mais pessoas, beleza? Ajuda o canal a crescer, dando aquele like, aquele joinha esperto aí, show? Beleza. Feitas essas considerações sobre a Selic, bora entender então outro indicador econômico e como ganhar dinheiro com ele. Eu já te falei que a gente vai conversar sobre a inflação, isso aí. Podemos considerar aqui
o IPCA. Neste momento, a inflação, servidor, no país, ela está controlada, beleza? Ela não está uma inflação aí descontrolada como teve lá em 2020, no início da pandemia, 2021 realmente a inflação foi galopante. 2022 a gente começou o ano meio mal, mas a gente conseguiu botar realmente o país nos eixos. Até houve deflação ali nos meses a partir de maio, junho, julho, agosto. Realmente houve deflação, mas a deflação séria foi julho e agosto, realmente pegou até setembro um pouquinho ali, que ficaram com a inflação negativa, e isso pode ser problemático sim, mas desde outubro ali do ano passado, a gente começou a engrenar e a inflação parece estar controlada, servidor, beleza? E ela tende a baixar, a inflação está tendendo a baixar aí, como a gente consegue conferir no boletim Focus, basta tu acessar que tu vai ver as previsões aí desses diversos indicadores, a projeção para o final desse ano, final do ano que vem, final do outro ano, tudo isso aí é publicado no site do Banco Central do Brasil, beleza? Mas vamos lá. Inflação controlada neste momento, tendendo a baixar. Como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso? Bom, essa queda na inflação, como eu te expliquei, que acaba puxando também a taxa de juros para baixo, ela é um ótimo gatilho para retomada servidor da renda variável. Aqui no Brasil, a bolsa de valores realmente aí voltar a crescer, voltar a ganhar patrimônio aí dentro das oscilações de mercado. Então, realmente é importante tu já começar essa exposição na renda variável. Esse é um excelente momento para tu começar a aportar, porque daí tu vai garantir boas rentabilidades aí no médio prazo, nos próximos anos, servidor, beleza? Então, quando a taxa de juros está baixando muito em função do controle da inflação e da queda da inflação, quem é que se destaca nesse momento? Onde que é o local que a gente mais consegue extrair oportunidades? Não quer dizer que a gente vai obrigatoriamente ganhar dinheiro, mas é uma grande possibilidade, sabendo o que se está fazendo, é a Bolsa de Valores. Realmente, aí são ativados todos os mecanismos necessários para a Bolsa de Valores crescer. E isso eu já venho falando em todas as redes sociais há pouco tempo. O Brasil está passando por um período realmente de ouro, em que a renda fixa está muito boa ainda, a renda variável está voltando a crescer, é um excelente momento para a gente conseguir começar a ganhar dinheiro, tirar vários percentuais aí positivos desse cenário que se anuncia, beleza? Então, realmente é uma excelente oportunidade para começar a investir na renda variável, que é realmente o que se destaca quando a inflação baixa. Vamos lá. A renda variável como um todo, ela vai ser beneficiada, beleza? Então, realmente, a renda variável ela vai ser beneficiada dessa queda e controle da inflação e a queda da taxa de juros também, servidor. Porém, a bolsa de valores não é uma coisa só, ela é dividida em setores e a gente sempre precisa entender essa dinâmica de mercado, servidor. E é o seguinte, existem alguns setores que vão acabar sendo beneficiados um pouco com esse cenário que está se anunciando. Porém, existem outros setores que podem acabar sendo prejudicados. Vamos aqui entender um pouquinho rapidamente sobre cada um deles. Dentro da prática, e que a gente vê conforme a história da Bolsa de Valores, quando a gente tem essa queda da inflação, aí, o controle da inflação e a queda da inflação, e a puxada também da taxa básica de juros para baixo em função dessa deflação e desse controle da inflação, a gente percebe que essa virada macroeconômica é provável que as varejistas, por exemplo, se beneficiem. Sim, o setor de varejo ele vai se beneficiar. Por quê? Porque com a inflação controlada baixando e sendo controlada, o valor dos produtos ele diminui. Com os valores dos produtos diminuindo, o consumo aumenta. E quem é que ganha dinheiro quando a população está consumindo? O varejo, obviamente. Isso vale também aí para a taxa de juros. A taxa de juros diminuindo, o que acontece? A pessoa pode ter mais crédito pagando menos juros. Então também aí as varejistas acabam ganhando bastante dinheiro, tanto na parte do consumo quanto na parte aí realmente do consumo básico, digamos assim, alimentação, parte de vestuário mais básica mesmo, e na parte do varejo de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tudo isso, porque o acesso ao crédito fica também mais facilitado. Por outro lado, a gente percebe que os shoppings talvez
possam passar por alguma dificuldade. Os bancos, como eu disse, a taxa de juros baixando, os juros dos empréstimos, dos financiamentos, ele baixa também, conforme a taxa básica de juros diminui. Então os bancos eles acabam podendo cobrar menos desses empréstimos aí para a população. Então eles também são um setor que são um pouquinho prejudicado. Commodities também podem se prejudicar aí realmente, porque os produtores das commodities básicas aí, vamos pensar milho, vamos pensar arroz, soja, trigo, tudo isso, eles vão ter que vender por cada vez menos preço, ou seja, os preços não vão aumentando. Então o que pode considerar? Que os produtores têm menos incentivo para produzir, beleza? Então realmente o setor de commodities pode sofrer um pouquinho desse prejuízo, beleza? Estou tentando te trazer rapidamente, claro que essas relações não são tão absolutas, tão rígidas, a gente precisa entender mais o setor, os mecanismos, tudo isso, mas em princípio, olhando assim, uma passada rápida de olho, para tu ficar ligado, esses são setores que realmente podem ser aí balançados. Então, os varejistas podem se beneficiar desse novo cenário que está se anunciando. Por outro lado, os shoppings, os bancos e as commodities, elas podem ter certo prejuízo pensando em setor, beleza? A gente precisa entender que dentro do setor existem diversas empresas que trabalham com aquilo e é certeza que umas vão ir mal e outras vão ir muito bem, beleza? Então não quer dizer que o setor como um todo vai ser prejudicado e todas as empresas dentro daquele setor vão ser prejudicadas, beleza? Beleza, vamos lá. E existem alguns setores aí que eles não estão tão vinculados com esse cenário, essas viradas macroeconômicas. Por exemplo, as estatais. As estatais aí, elas não têm tanta relação com o cenário macroeconômico, subida de taxa de juros, diminuição de taxa de juros. Isso não altera muito aí realmente a capacidade de produção das estatais. Então, as estatais elas têm cenários específicos nas quais elas estão crescendo, valorizando e diminuindo, desvalorizando. Então, realmente esse cenário que eu estou tratando aqui não vai influenciar tanto as estatais, beleza? Podem ter outros fatores que influenciam, mas esse, como a taxa de juros baixando em função da inflação estar baixando e sendo controlada, não vai afetar tanto as estatais. Aí, considerando também a questão das concessionárias de serviços públicos, especificamente energia elétrica também, é um setor que não vai ser tão afetado, porque a energia elétrica é algo perene, independente do cenário macroeconômico, aumento, diminuição de consumo, a energia elétrica ela está sempre ali, extremamente necessária, assim como o setor de saúde também não vai ser tão afetado por essa virada macroeconômica. Como eu disse, esses setores eles podem ser afetados por outras coisas, mas não por essa questão realmente dos ciclos macroeconômicos, como taxa básica de juros e inflação. Show? Show de bola. Vamos seguir. Estou te falando de setores, beleza? Mas a gente não pode esquecer de ser cauteloso com as varejistas. Por quê? Na história aí dos investimentos, a gente vê por diversas situações varejistas quebrando, beleza? Existem diversos exemplos aqui, não vou adentrar. Se tu quer aí que eu traga todos os exemplos, todas as varejistas que já quebraram, coloca nos comentários aqui para mim que eu trago para ti. Mas em princípio não vou tratar. Show? Eu não recomendo as varejistas. Claro que tu pode ter alguma exposição ou outra, feita a análise devida. Claro que tu pode ter aí dentro da tua carteira, mas eu não recomendo varejista. Show? Pode ter os bons aí. Até hoje se pergunta qual é a próxima Magazine Luiza, que a Magazine realmente teve um boom, mas eu acho que a Magazine teve esse boom não em função de ser varejista, não em função do setor, mas sim por algo que eu vou falar logo adiante, que é tecnologia, servidor, beleza? Então, fica ligado. Olha só, não indico normalmente varejistas para compor a carteira, beleza? Que mais, pessoal? Por outro lado, apesar de o setor bancário, por exemplo, ser um setor que, em tese, vai ser prejudicado pelo atual cenário, ele é um setor que ele navega bem pelas crises, ele navega bem pelos momentos de baixa. Por quê? Porque também, apesar dele não ser um serviço essencial, digamos assim, ele já está muito bem instalado no nosso, não imaginário coletivo, mas na nossa vida especificamente. O banco, a gente precisa do setor bancário. Inevitavelmente, as empresas, as pessoas, todos os trabalhadores, todo mundo precisa de um banco. Pode não ser que precise daqueles bancões mais antigos, mas os bancos digitais aí vêm suprir uma necessidade e o setor bancário
ele vai conseguir se manter, beleza? Ele não vai ser tão afetado. Claro, como eu disse, dentro do setor bancário vão ter bancos que vão se destacar muito realmente e vão lucrar nesse próximo cenário, mas no geral é para eles ficarem aí realmente numa situação mais tranquila. Show? Então, eu realmente, apesar do cenário, recomendo que se mantenha aí realmente aí o setor bancário na nossa carteira, beleza? Aqui, como tu tá percebendo, eu não tô fazendo nenhuma recomendação de investimento, tô fazendo recomendações de consideração para montagem aí de uma carteira de investimentos. Bom, além disso, servidor, um indicador extremamente importante que deve ser considerado na análise que vai ser feita, até porque, servidor, aqui, parênteses, vamos lá. Não é porque o cenário melhorou para um setor que não vai ser preciso fazer uma análise. Por exemplo, por mais que o setor varejista vá se beneficiar realmente desse novo cenário macroeconômico que se formou, não quer dizer que tu pode investir em qualquer varejista. Além disso, não é porque o cenário, por exemplo, para a questão dos shoppings possa estar um pouquinho prejudicado, que tu vai desfazer de todos os shoppings da tua carteira. Porque, como eu disse, não é tão essa questão fixa, isolada, absoluta. É necessário fazer uma análise antes de investir, beleza? Sempre é necessário fazer uma análise técnica, uma análise fundamentalista, um value investing, qualquer análise aí que tu faça para tu conseguir, para tu ter um parâmetro para investir, beleza? Não é para investir às cegas só porque houve uma mudança de cenário e essa mudança ela pode se desfazer a qualquer momento, mas ela tem uma tendência e ela pode aí representar simplesmente um dos pontos na qual a gente precisa analisar, que é o setor. Ah, esse setor tende a se beneficiar com o cenário atual. Esse setor tende a se prejudicar com o cenário atual. Mas isso é apenas um ponto na nossa análise. Existem muitos outros aí específico para a empresa que a gente pretende investir. Mas como eu dizia, né, para a gente não perder o fio da meada, o indicador importante que a gente precisa considerar é a tecnologia, servidor, beleza? O boom, como eu disse antes, da Magazine Luiza, eu considero muito mais em função da tecnologia que eles estavam aplicando, eles estavam utilizando, do que realmente por ser uma varejista. Até porque diversas outras varejistas não tiveram esse boom. Então, a gente precisa se expor na nossa carteira de investimentos nesse novo ciclo, e aqui eu já não estou falando nem tanto da questão macroeconômica, é realmente uma questão de acompanhar o mercado, beleza? A tecnologia está evoluindo de uma maneira que realmente a gente nunca presenciou, show? Então, investir em empresas que, e se expor, no caso, né, a empresas que possuem tecnologia, então se ela tem uma tecnologia proprietária, servidor, vale a pena tu dar uma olhada e analisar essas empresas. Além disso, empresas que utilizam tecnologia, utilizam a inteligência artificial da forma correta, beleza? É necessário dar um peso maior para o ponto, para o quesito tecnologia, quando a gente está analisando a empresa. De novo, não é só porque a empresa está investindo em tecnologia, tem tecnologia, por exemplo, Tesla. Não é só porque a Tesla é Tesla e mexe com tecnologia que a gente vai investir. É preciso analisar se aquela empresa tem os fundamentos necessários para investir, se a gente vai projetar aí, se ela vai ter lucro no período, tudo isso a gente analisa. Se faz sentido para mim investir numa empresa de tecnologia, eu apenas estou te dizendo que a tecnologia é um ponto a ser considerado na tua análise aí quando for investir, servidor. Beleza? O setor de tecnologia, no geral, vai se beneficiar aí dessa parte macroeconômica que é taxa de juros e inflação, beleza? Como eu te disse, mais pessoas consumindo, os empréstimos barateando, as empresas vão poder se capitalizar e a tecnologia vai voar. Então, considera quando tu for analisar, show? Então, essas empresas aí tu pode juntar as informações de uma varejista que utiliza a tecnologia e que os fundamentos delas estão bons, pode ir nessa empresa, vai, taca a ficha, não vai botar todos os ovos na mesma cesta. Claro, te expõe um pouquinho, vê como é que tá a situação, te expõe mais um pouquinho. Monta uma carteira de investimentos bem diversificada. Lembrando aqui, nunca custa lembrar, a gente só vai partir para esses investimentos que eu tô te falando quando a gente já tem a nossa reserva de emergência, pelo menos parcialmente montada, beleza? Então, não vai começar a investir, montar a carteira de investimentos sem tu ter um pezinho de meia, sem tu ter aí realmente uma segurança financeira, beleza? E aí, servidor, fez sentido para ti
entender os cenários da inflação, como é que a inflação faz realmente a parte da renda variável subir. Resumindo, a gente está num cenário em que as estatais, o setor de saúde, o bancário e o de varejo, desde que vinculados à tecnologia, estão propícios para investimentos, beleza? Lembra que o setor ele é um macro dentro aí das possibilidades de investimento. Dentro desse setor existem diversas empresas que precisam ser analisadas, beleza? Mas eu tenho certeza que considerando tudo isso que eu te falei, vão dar excelentes resultados aí no médio prazo, nos próximos anos. Show? Esse conteúdo, servidor, vai te ajudar, eu tenho certeza, a escolher melhor os teus investimentos e a montar uma carteira de investimentos forte. Então, o que tu vai fazer agora? Dá o like no vídeo, beleza? Esse like vai fazer esse vídeo chegar em mais pessoas e todo mundo com dinheiro no bolso. É muito bom. E na sequência, servidor, vai vir uma segunda parte desse vídeo que eu não te falei, em que eu vou tratar aí de dólar e de mercado imobiliário, que são dois pontos extremamente importantes e que precisam, servidor, compor a tua carteira. Mas para tu não perder esse próximo vídeo que eu vou lançar em seguida, tu precisa estar inscrito no canal, servidor, e ativar o sininho para tu não perder as notificações, beleza? Então faz isso agora, se tu não fez antes, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder todas as notificações dos vídeos que vem toda quinta e todo sábado, show? E um dos próximos desses vídeos da quinta ou do sábado vai ser a segunda parte desse vídeo aqui, em que eu vou falar de dólar e de mercado imobiliário, servidor. Então, beleza? Curte o vídeo, compartilha aí com as pessoas que tu quer ver ganhar dinheiro junto contigo. E é isso aí, servidor. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!